Bora lá, pessoal, para mais uma aula de processo penal tratando de inquérito policial, nossa terceira aula do tema. Nós já tivemos uma primeira aula falando da definição e características do inquérito policial, uma segunda aula falando da questão ali mais, né, relacionada a... Nossa Senhora, deu um branco agora. Sim, perdão. A titularidade, então, quem vai conduzir o inquérito policial e as investigações extrapoliciais, né? Trabalhamos com 3 investigações extrapoliciais com mais detalhes: a investigação do Ministério Público, a investigação defensiva e a Comissão Parlamentar de Inquérito. E agora, nessa terceira aula, nós trabalharemos com a instauração do inquérito policial e com os seus procedimentos. Então, ali, os procedimentos do artigo 6º, a questão do indiciamento, prazos, relatório, né, até a entrega para o Ministério Público. E já adianto que essa aula vai ser dividida em 2 partes, em 2 vídeos, para a gente não ficar com um vídeo tão grande, né, tão corrido aí. E aí vocês vão ter essa possibilidade de fracionar essa aula. Para quem não me conhece, eu sou Luiz Felipe Pinheiro Neto, professor de Processo Penal e Direito Constitucional, no UniRN, aqui no Rio Grande do Norte. Estou disponibilizando essas aulas virtuais para meus alunos, mas também de maneira gratuita aí para a comunidade em geral, para dar essa força nos seus estudos da graduação, de concursos, exame da OAB e tudo mais que você precisar, tá certo? Então, bora começar aqui trabalhando com a instauração do inquérito policial, artigo 5º do Código de Processo Penal. Nós temos, segundo a doutrina, né, uma boa parte da doutrina, a gente consegue extrair aí do artigo 5º essas 5 formas de instauração do inquérito policial. A instauração de ofício, né, ex officio, ou seja, pela autoridade policial de maneira espontânea, e a gente vai ver até de maneira obrigatória também, a requisição do juiz ou do promotor de justiça. Então, enquanto no ex officio ou de ofício não é necessário manifestação externa, aqui nós temos a requisição ou do magistrado ou do membro do parquet. Também a notícia criminis, quando o crime ele é noticiado pela vítima ou por seu representante legal. A delatio criminis, quando ele é denunciado por terceiro alheio ao crime, né, e até alguns doutrinadores colocam a delatio como subtipo da notícia. E a prisão em flagrante, ou seja, quando você é pego em uma das situações de flagrante do artigo 302 do Código de Processo Penal. Você vai ter a autuação do flagrante e o controle da legalidade na audiência de custódia, mas também você vai ter aí, né, a autuação do inquérito policial para apuração, obviamente, do crime que você cometeu, ou, né, supostamente cometeu. A gente ainda está numa fase bem preliminar para dizer cometeu. Foi pego em flagrante. A gente vai ver mais à frente que isso não quer dizer necessariamente nada. Você tem a possibilidade ali de comprovar excludentes de licitude, culpabilidade, etc., na sua ação penal, na defesa lá. Então, supostamente cometeu o crime, e aí você vai ter, obviamente, prisão com controle de legalidade, e do outro lado, você vai ter a instauração do inquérito. Então, bora lá. A primeira possibilidade de instauração do inquérito policial se dará nos crimes de ação pública, né, a gente vai tratar aqui, de ofício. Então, inciso primeiro, a instauração de ofício por parte do delegado de polícia. Então, quando ele estiver lá, né, na sua atuação profissional, ou seja, estiver lá atuando como autoridade policial, ele sabe, de algum modo, né, existe alguma informação externa de que houve a prática de um delito. Então, ele sabe da prática desse delito, observando-se o princípio da oficialidade e o princípio da obrigatoriedade da instauração do inquérito, ele vai e instaura este procedimento administrativo investigativo ou informativo. Então, ele vai instaurá-lo através de uma portaria e vai determinar que tomem-se as medidas necessárias para a apuração da infração. E aí são os passos, justamente, do artigo 6º do Código de Processo Penal, observando-se, claro, todos os cuidados
na coleta de elementos de informação e tudo mais. Tanto que, quando vocês forem ler o artigo 6º do Código de Processo Penal, é necessário que vocês leiam também agora o artigo 158A do Código de Processo Penal, que traz novo artigo, não é? Foi inserido pela Lei 13.964, o pacote anticrime. Esse artigo vai trazer a chamada cadeia de custódia de prova. Então, eu tenho que tomar os cuidados da produção dos elementos de informação, o que eu vou fazer ali, né, com coleta de prova testemunhal, interrogatório, e aí entra a cadeia de custódia de prova com a coleta de vestígios. Tudo isso eu tenho que tomar o devido cuidado e vai ser iniciado com esta portaria da autoridade policial. Isso vai acontecer, pessoal, nos crimes de ação penal pública incondicionada. A gente vai ter aula um pouco mais à frente da ação penal e nós vamos entrar nesse subtipo especial, né, segundo a classificação do artigo 100 do Código Penal. Na ação penal pública incondicionada, já apresentando inicialmente, né, de uma maneira resumida, nós temos a iniciativa de oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, sem a necessidade de que haja uma representação por parte da vítima ou do seu representante legal. Então, obviamente, o Ministério Público ele vai observar ali as condições da ação, então a questão, né, da possibilidade jurídica do pedido, a própria justa causa, né, entre outras condições que a gente vai ver, os pressupostos de existência e de validade, e pronto. Não vai precisar observar uma condição específica, que seria a representação, justamente, né, da vítima, do ofendido, ou do seu representante legal. E aí o que acontece? Como não há esse condicionante, eu já posso ter a instauração. Seria diferente se eu tivesse uma ação penal pública condicionada, a representação do ofendido ou requisição do ministro da Justiça, ou tivesse ainda uma ação penal de iniciativa privada. Porque nesse caso, como a ação penal vai depender dessas manifestações de vontade da vítima, né, no caso da penal pública por representação e da privada, e do Ministério da Justiça, no caso da por requisição, eu vou depender dessa manifestação também para a instauração. Então, você vai observar isso mais para a questão da notícia, crimes da denúncia, né, da delácio, crimes aqui de ofício, é só ação penal pública incondicionada, tá certo? Interessante decisão é essa que eu trouxe para vocês aí, do STJ, o habeas corpus 143499, que diz o seguinte: quanto ao ponto, né, a gente está falando aqui da instauração, é imperioso destacar que, consoante o disposto no artigo 5º do CPP, para que seja instaurado o inquérito policial, basta que o delegado tome conhecimento da prática de uma infração criminal. E aí lembrem que a gente fez essa observação, né, de ser ação penal pública incondicionada. Não sendo necessário, nesse momento, que haja provas ou indícios cabais do ilícito. A gente vai falar de uma suspeita, até porque prova é na ação penal e elementos de informação mais robustos são coletados durante o inquérito. Então, provas, né, ou indícios cabais do ilícito e sua autoria, o que certamente será apurado ao longo das investigações e da instrução processual em caso de instauração da ação penal. Então, justamente o que acontece? Basta uma suspeita, uma informação preliminar, que, claro, a sua veracidade, pelo menos, vai ser observada, mas basta isso para que você tenha a instauração do inquérito policial aqui pela autoridade policial. Continuando, nós temos o inciso 2º, que vai me trazer a instauração mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, tá certo? Essa primeira parte, né? A segunda parte dele vai falar do requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Então, a gente está aqui falando de uma requisição. A autoridade judiciária ou a autoridade do Ministério Público que requisitaram essa instauração. A gente até viu na última aula, e se você ainda não deu uma olhada nela, está aqui no canal, no Direito à Cafeína, né? Então vocês procurem aí por titularidade do inquérito,
e investigações extrapoliciais, nós vimos que há uma corrente hoje, né, corrente que acaba sendo majoritária na doutrina e na jurisprudência, vida e entendimento do STF, de que o Ministério Público pode investigar no exercício da chamada teoria dos poderes implícitos. Só que aí, o que acontece? Ele pode investigar, mas, obviamente, ele pode se limitar a requisitar a instauração do inquérito policial. E, quanto a isso, não há controvérsia, tá certo? O problema, e aí é levantado por muitos doutrinadores, e eu sinceramente sigo essa corrente, é de que a requisição do juiz ela teria um problema. A requisição do juiz não teria sido recepcionada pela Constituição Federal de 88, porque ela violaria o sistema acusatório, né, que foi estabelecido na Constituição, o STF já reconheceu isso, e também a garantia de imparcialidade. E, pessoal, a gente está falando principalmente da chamada imparcialidade objetiva, que é um dos grandes temas hoje do direito processual penal, né? Vide aí a criação do juiz de garantias, e vai ser alvo da nossa aula que vai ser disponibilizada na segunda-feira. Se você está vendo isso no futuro, essa aula já está no YouTube, né? Vai ser a nossa aula de número 4, juiz de garantias, e toda essa teoria da imparcialidade objetiva. Mas, adiantando um pouquinho, é a ideia de que o juiz não pode ser contaminado por suas preconcepções em relação ao objeto do processo. Ou seja, ele não pode ter ali uma relação com a análise do crime antes da análise na sentença, né? Então, antes de ele ponderar as provas que foram produzidas durante o processo, né, essa ponderação que vai acontecer ali na sentença, ou absolutória, ou condenatória, ou declaratória de extinção de punibilidade, por aí vai. Então, só lá ele deveria fazer um exame deste objeto. O problema é que, no nosso sistema, a gente percebe que há quebras disso. Há diversos momentos em que ele vai ficar reiteradamente fazendo esse exame. Né? Será que fulano cometeu crime? Será que fulano não cometeu crime? E aí, quando ele chegar propriamente na hora da sentença, ele já está contaminado, ele já está com uma inclinação para condenar, por exemplo. Né? E isso tem muito a ver com a questão, justamente, de ele ter iniciativa probatória, dele ter iniciativa, não mais agora, né, porque foi modificado o artigo 311, dele antigamente ter iniciativa de prisão preventiva de ofício durante a ação penal. Então, o nosso Código de Processo, ele acaba tendo várias ofensas à imparcialidade do juiz. E para muitos essa seria mais uma ofensa, até mesmo a quebra da inércia, né, porque o juiz ele está provocando o início do inquérito policial que pode desembocar numa ação penal. E o correto seria ele esperar inerte pela provocação da parte, denúncia do MP ou queixa-crime da vítima ou do seu representante. Então, você quebra a imparcialidade objetiva, você quebra a inércia, você quebra, por óbvio, o sistema acusatório. E aí, para reforçar essa tese de alguns doutrinadores, nós temos aqui o artigo 40 do Código de Processo Penal, que vai dizer o seguinte: quando em autos ou papéis de que conhecerem, os juízes ou tribunais verificarem a existência de crime de ação pública, remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia. Então, o que é que eu deveria fazer? Eu deveria enviar ao Ministério Público, tá aqui, aconteceu um crime, né, supostamente. Então, você aí decida o que é que vai ser feito. Você decida se vai investigar, você decida se vai requisitar uma instauração do inquérito, você decida se já há provas ali, provas entre aspas, elementos de informação de autoria e materialidade para você oferecer denúncia, ignore. Então, faça o que você acha o mais correto, porque você tem titularidade, você tem legitimidade ativa para começar a ação penal. Você que é o destinatário do inquérito policial, você que tem poder de investigação, não sou eu juiz. Eu, juiz, tenho o poder de análise de provas e de sentença, que, convenhamos, é um poder muito grande, mas não tem os seus. Então é isso que o artigo 40 ele acaba preconizando, e ao meu ver isso vai contra o artigo 5º, tirando o poder de requisição pela autoridade judiciária
mantendo-se apenas a requisição por parte do Ministério Público. E aí, dando continuidade, nós temos no próprio inciso 2º, agora sua segunda parte, requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Obviamente que a gente está falando aqui, né, de quando se há qualidade para representá-lo, é a questão do ofendido da vítima que precisa de representação. A gente estará falando do menor de 18 anos, da mesma maneira estaremos falando, né, daquele incapaz, ou seja, aquela pessoa, né, que tem uma doença mental, uma enfermidade mental, que acaba impossibilitando ele para a prática de atos processuais, da defesa de direitos, e aí você vai ter o seu representante legal, e em hipótese de conflito com o representante legal, o Código de Processo admite a nomeação de um curador especial. Então, são eles que vão aí poder incitar a autoridade policial para que ela instaure o inquérito policial. Então, enquanto você tem a requisição do juiz, que a gente já viu, né, bem discutível, ou do MP, você vai ter também o requerimento desta vítima ou do seu representante. Com detalhe, ela pode aqui estar requerendo em qualquer tipo de crime, ação penal de iniciativa pública, e aí incondicionada ou condicionada, ação penal de iniciativa privada também. Agora, o que eu tenho que observar, e aí a gente vê nos parágrafos 4º e 5º, é a imprescindibilidade dessa representação, desse requerimento, justamente nos crimes que dependem do seu ato volitivo, ou seja, que dependem da sua manifestação de vontade para serem processados. Veja o parágrafo 4º. O inquérito nos crimes em que a ação pública depender de representação não poderá sem ela ser iniciado. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder o inquérito, que é o parágrafo 5º, né, a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la. E quando a gente fala quem tem essa qualidade para intentá-la, você tem que tomar cuidado com o tipo de ação penal privada que você tem. Uma ação penal privada própria, né, quem vai poder oferecer a queixa-crime é a própria vítima, se tem condições processuais para tanto, o seu representante legal, seus interesses conflitam com o curador especial. No caso de falecimento, né, nós temos os sucessores processuais, que a gente costuma decorar com CAD, o cônjuge ou companheiro, ascendente, descendente e irmão. No caso de pessoa jurídica, nós temos o seu representante legal. Então, nós temos essas pessoas que podem tentar uma ação penal de iniciativa privada própria. No caso de personalíssima, tomem cuidado, né? Por exemplo, anulação de casamento, nós temos apenas a própria vítima. Então, a gente precisa tomar cuidado com quem tenha a qualidade para intentá-la. E a gente vai explorar melhor isso na aula de ação penal privada. Quando a gente fala dessa notícia crimes, outra coisa também importante é que a certa doutrina, eu vou citar até aqui o Guilherme Madeira Dezen, separa a notícia crimes como aquela de cognição imediata ou espontânea e aquela de cognição mediata. A notícia crimes de cognição imediata, ela seria, na verdade, instauração espontânea, ou seja, quando a autoridade policial, no exercício de suas funções cotidianas, acaba tendo notícia do crime sem necessariamente haver ali uma manifestação, uma provocação da vítima. Enquanto a notícia crimes de cognição mediata seria justamente essa notícia crimes propriamente dita, seria justamente essa manifestação, tá certo? E, apesar do nome requerimento, que normalmente quando a gente coloca em contraponto a requisição tem obrigatoriedade e o requerimento não tem, na prática eu tenho obrigatoriedade de instauração do inquérito policial. A gente viu que essa é uma das características desse procedimento, o que decorre especificamente do princípio da oficialidade. O Eugênio Pacelli ele vai dizer isso. Veja, o Código de Processo Penal permite à autoridade policial a recusa de instauração do inquérito. Cuidado quando ele está falando aqui de
permite a recusa. Bora lá. Quando o requerimento do ofendido ou do seu representante legal não apresentar conjunto indiciário mínimo à abertura das investigações, ou quando o fato não ostentar contornos de criminalidade, isso é, faltar a ele qualquer dos elementos constitutivos do crime. Então, veja, não é um mero ato discricionário da autoridade policial recusar ou não. A gente está falando aqui especificamente de que não há possibilidade de instauração do inquérito. Veja, o artigo 5º, parágrafo 1º, ele vai trazer algumas exigências para a notícia ou para a delácio crimes. A própria narração do fato, né, demonstrar que o fato ele tem ali pelo menos indícios mínimos da sua ocorrência, uma plausibilidade material, a própria possibilidade de constituir um delito. Então, se eu tenho um fato que é atípico, né, frontalmente atípico, seja atipicidade formal, seja uma atipicidade material, bagatela, se eu tenho ali, né, uma narração completamente surreal, completamente fantasiosa, o delegado ele não vai instaurar. Agora, fora esses imperativos, ele tem que instaurar um inquérito policial, afinal, a gente está falando de um princípio de obrigatoriedade, tá certo? E se por acaso ele não instaurar? Se por acaso ele não instaurar, você tem o artigo 5º, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, permitindo que a vítima, ela ou seu representante legal, ou até mesmo no caso de ação penal privada, né, quem tem a possibilidade ainda de instaurar a ação penal, de oferecer a queixa, né, todos esses indivíduos vão poder oferecer um recurso inominado administrativo. Veja, não há decisão judicial aqui, há uma decisão meramente administrativa, então você vai recorrer interna corporis. E aí, ou ao delegado-geral de polícia, ou ao secretário de Segurança Pública, então isso vai depender um pouco da Constituição Estadual e de eventuais leis estaduais que regulem isso, ou no caso, eu coloquei superintendente de Segurança Pública, mas é superintendente da Polícia Federal, tá certo? Eu peço só atenção, vou corrigir aqui só um minutinho. Pronto, corrigido, né? Então, no caso da titularidade da Polícia Federal, até como a gente viu na última aula, né, eu vou recorrer endereçando para o superintendente da Polícia Federal. Então, no caso do Estado, delegado-geral de polícia ou secretário de Segurança Pública, no caso de Polícia Federal, ao superintendente da Polícia Federal. Só observando que a peça inaugural do inquérito aqui será portaria do delegado, da autoridade policial. E até é bom fazer só uma adição, eu acabei não comentando qual é a peça inicial no caso de requisição do juiz ou do MP, seria justamente a requisição. Então, instauração espontânea é a portaria da autoridade policial, na requisição é a própria peça de requisição, aqui será a portaria, mesmo que você eventualmente receba por escrito a representação, a notícia crimes, mas a peça inaugural oficial será a portaria, tá certo? Continuando, nós temos a delácio crimes. Aqui, o artigo 5º, parágrafo 1º, né, antes de delácio, quais são os requisitos para o requerimento. Acabei já comentando um pouco sobre isso. A narração do fato com todas as suas circunstâncias, a individualização ou indiciamento, né, do indiciado, perdão, ou seus sinais característicos e as razões de convicção, de presunção de ser ele o autor da infração, ou os motivos de impossibilidade de o fazer. Então, você vai dizer, ó, fulano é que praticou, ou então não sei quem era ele exatamente, as características físicas, tatuagem, altura, cor, peso, roupa, por que eu acredito que foi ele. Obviamente tem crime que é físico, é presencial, mas tem crimes que não são, e aí eu preciso ter uma justificativa plausível, a impossibilidade para identificar um autor, então por que eu não identifiquei, né? E por fim, nomeação de testemunhas com indicação de sua profissão e residência, essas testemunhas que acabarão sendo ouvidas pelo delegado durante a produção dos elementos de informação.
Então, só esses requisitos rapidamente, né? E aí a gente vem para o parágrafo terceiro. O parágrafo terceiro, ele vai falar da delatio criminis. Então, quando alguém delata um crime propriamente dito. E aí ele vai dizer o seguinte: qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba a ação pública, poderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-la à autoridade policial e esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar o inquérito. O pessoal acaba sendo uma resposta ao inciso primeiro, já que a autoridade policial pode instaurar um inquérito por qualquer fonte de informação, aqui eu vou ter a possibilidade de uma pessoa comum do povo, veja, possibilidade nesse primeiro momento, né, de prestar essas informações. E por que eu falei possibilidade? Porque eu, por exemplo, não sou obrigado a fazer uma delatio criminis. Mesmo que eu presencie um crime, eu, como particular, como civil, etc., não sou obrigado. Mas nós teremos casos de delatio obrigatória. Veja, funcionários públicos têm obrigação de delatio em relação aos fatos que tiverem conhecimento no exercício da função. Então, eles têm essa obrigação. É muito comum, inclusive, eu vi, né, vocês verem deputados, vocês verem pessoas do serviço público, que é deputado não é funcionário, mas é agente público, isso se aplica também, dizer, eu vi tal crime de corrupção, eu vi. Não, você não pode só discursar sobre isso, você teria que oferecer aí essas informações à autoridade policial ou ao próprio Ministério Público, isso de maneira obrigatória, desde que sejam informações que você teve ao curso, né, ao exercício da sua função. Se eu estou lá no meu churrasco em casa e eu sei que ocorreu um crime lá ali na minha vizinhança, eu não estou no exercício das minhas funções, então não há essa obrigatoriedade. Também os médicos, quanto aos fatos que tiverem ciência, tiverem conhecimento, no exercício da sua profissão, no exercício da medicina ou outra profissão sanitária. E aí a gente vai, por exemplo, ter a necessidade, a obrigatoriedade, por lei, da informação de doenças que assim sejam exigidas pela norma legal. Então, por exemplo, informação a respeito de pandemia, né? O corona, eu vou ter que informar obrigatoriamente. E com uma ressalva, eles vão ter essa obrigação desde que prestar informação não cause prejuízos aos seus pacientes. Então, você vai ter essas duas delácias obrigatórias e para os demais indivíduos acaba prevalecendo aí a possibilidade do oferecimento desta delatio criminis, tá certo? Outra coisa importante a respeito da delatio criminis, pessoal, é a possibilidade dela ser inominada ou ser anônima. O que isso quer dizer? Quer dizer ali uma delatio em que eu não tenho a identificação do indivíduo. E existe uma discussão doutrinária a respeito disso, porque há quem afirme que eu não poderia, de maneira alguma, ter essa possibilidade da delatio criminis anônima, tá certo? Por quê? Porque ela é inconfiável, não tem como eu confiar. Porque quando alguém delata de maneira explícita, eu tenho como verificar ali se essa pessoa agiu de boa fé, com o temor que essa pessoa tem de ser enquadrada depois em denunciação caluniosa. Né? Só lembrando que quando eu imputo falsamente um crime a alguém perante a sociedade, eu cometo calúnia. Mas quando eu imputo falsamente um crime a alguém perante a autoridade pública, aí é denunciação caluniosa, é um crime contra a justiça, com pena bem maior do que simplesmente o crime contra a honra, tá certo? Então, talvez você escute uns cliquezinhos de vez em quando, é porque eu tenho que fazer às vezes um ajuste aqui na janela, outra coisa assim, com o mouse, e meu mouse é barulhento que só. Então, o que acaba acontecendo, né? Eu tenho aí meu Deus, eu perdi. Sim, a pessoa vai ser responsabilizada pela denunciação caluniosa. Né? Então, você tem essa primeira corrente que não admite. Mas há uma segunda corrente, sim, de admissão, desde que com certas ressalvas. E isso, inclusive, a gente acaba vendo que o poder público
ele vai ter ali mecanismos para a denunciação caluniosa, não, perdão, para a denunciação anônima, tá certo? A gente vai ver, por exemplo, 180 para violência doméstica, né, o número 180, e por aí vai. E aí, dentro dessa ideia de relativização, nós temos aqui o Guilherme Madeira falando, tanto o STF quanto o STJ possuem o mesmo entendimento. A instauração do inquérito policial baseada tão somente em denúncia anônima não é possível, mas é possível que a autoridade policial faça diligências e, a partir delas, caso encontre algum elemento que justifique, poderá instaurar o inquérito policial. Então, veja, só a denúncia anônima, está lá o delegado, escutou, denúncia anônima, papapá, portaria, não, isso não é possível. Agora, ele recebeu a denúncia anônima, ele vai averiguar se existem ali elementos que justificam a instauração de inquérito, ou seja, indícios da prática de uma conduta supostamente delituosa, e aí sim ele pode instaurar o procedimento, né, expedir a sua portaria. E o Eugênio Pacelli, ele continua aqui, né, a ideia do Madeira. Mas, no que se respeita à fase investigatória, observa-se que, diante da gravidade do fato noticiado e da verossimilhança da informação, plausibilidade, né, parece verdade, não é louco. A autoridade policial deve incitar diligências informais. Veja, não é algo dentro do inquérito, ele não instaurou ainda, mas ele vai até o local, manda um agente, alguma coisa assim, para ter ali um elementozinho mínimo. Veja, o que o Eugênio Pacelli diz. Isto é, ainda no plano da apuração da existência do fato e não da autoria, para comprovação da idoneidade da notícia. Então vai ali o policial, verifica se existe aquela possibilidade do cometimento do crime, né, justamente a existência do fato. Ok, eu vi que existe isso, vou agora sim instaurar o inquérito para definitivamente ter uma noção do fato e também apurar a autoria, certo? E para nós concluirmos aqui a instauração, nós temos a última possibilidade, que é a prisão em flagrante, pessoal. Eu não vou discorrer muito sobre a prisão em flagrante aqui, né, tanto que nesse momento eu acabei nem colocando o slide específico, deixa eu voltar então aqui para o slide de instauração, porque a gente vai ter aula específica sobre isso. Né? Vou ter aula presencial com meus alunos e depois eu lá para frente vou fazer uma aula específica aqui no YouTube, né, aqui em vídeo, sobre as prisões cautelares. Aí eu vou falar especificamente também do flagrante e de todo o procedimento de instauração que está a partir do artigo 304. Então, a ideia que a gente tem que ter aqui é de que eu vou ter a flagrância do delito, e aí a gente vai estar falando das espécies de flagrante do artigo 302, né, o flagrante próprio, impróprio, presumido, e por aí vai. E uma vez que eu tenho a flagrância desse delito, eu vou ter a prisão daquele agente, essa prisão que é voluntária por qualquer pessoa do povo ou obrigatória para os agentes de segurança pública no exercício da função, artigo 301, e aí o indivíduo vai ser conduzido, e é muito comum que seja pela polícia militar, né, pela polícia ostensiva, vai ser conduzido até a polícia judiciária. E lá chegando, vamos ter a instauração do inquérito policial. Vamos ter a instauração do auto de prisão, então, coitiva dos condutores, a oitiva de eventuais testemunhas, a expedição de nota de culpa para o agente, dizendo qual foi o delito supostamente ali praticado e dando conta dos direitos dele, como direito ao silêncio, o próprio interrogatório dele, né, ali a expedição de eventual recibo de entrega de objetos, de corpo de delito, e aí depois o envio para o juiz que vai fazer a audiência de custódia em até 24 horas. Então você vai ter essa instauração do auto de prisão e seu controle de legalidade e também a instauração do inquérito policial.
E, pessoal, essa é uma das situações mais comuns, tá certo? Tanto a notícia crimes quanto a prisão em flagrante são muito comuns, principalmente aí em questão de drogas, roubo, furtos, que acabam sendo os 3 delitos que mais levam a condenações no Brasil, segundo dados do CNJ. Tá? Então, quanto à instauração do inquérito policial, são nossos principais pontos a serem analisados e eu sempre sugiro que vocês dêem uma olhada no material de aula, deem uma olhada em doutrinadores, né? Eu já indiquei vários doutrinadores e continuo indicando o Guilherme Madeira Dezen, o Ari Lopes Júnior, o Alexandre de Moraes da Rosa, o Nestor Távora, porque aula não é o suficiente, pessoal. A aula é muito boa, né? A aula, pelo menos eu como professor me esforço muito, mas nós temos que aprofundar com leitura, com resenhas, né? Ou então resumos, fichamentos, com atividades e por aí vai, certo? Então, por aqui, a gente termina essa primeira parte da nossa aula. Vamos para o próximo vídeo com a segunda parte, que vai tratar dos expedientes, dos procedimentos no inquérito policial, certo?